das crianças hoje tem a ver com ser fiel a Deus. É interessante que a gente fica perguntando, quem é fiel? É aquele que é dedicado, aquele que não volta atrás, aquele que cumpre o que promete, aquele que vai até o final sem desistir. Os meninos já ouviram de Elias, não ouviram? O profeta Elias. E o profeta Elias, ele era um homem cheio de poderes, vamos dizer assim, né? Hoje nós diríamos isso, embora ele não se sentiria assim. Imaginem comigo essa história. Então pensem, meninos, Elias é um homem como nós, e ele está no alto de uma montanha, e lá no alto daquela montanha tem um altar, e naquele altar tem um animalzinho lá em cima. E Elias fala para uns homens assim: orem ao seu Deus, e eu vou orar ao meu Deus. O Deus de Elias é o mesmo que o nosso. E ele diz assim: o Deus que for verdadeiro é o Deus que vai mandar fogo do céu. E o Deus que mandar fogo do céu, ele vai estar mostrando para todo mundo que ele é o único Deus. Vocês teriam coragem de fazer uma coisa dessa, meninos? Imaginem, chamar um monte de gente para subir numa montanha e dizer assim: eu vou orar a Deus e ele vai mandar fogo do céu, e esse fogo vai cair e vai assar a carne daquele animalzinho. Imagine, um monte de homens ficaram lá, e eles dançaram, e eles tocaram instrumentos, eles estavam chamando o nome do Deus deles. O Deus deles se chamava Baal. E eles cantaram, dançaram, pularam, choraram, eles até se bateram com chicotes, e o Baal não mandou fogo do céu. Afinal, Baal não é Deus, é uma invenção, é uma coisa da imaginação. Elias falou: pessoal, agora dá uma licencinha agora, que eu vou falar com o único Deus que existe. Ele então orou a Deus e disse: Deus, mostra para todo mundo que o Senhor é Deus. E quando ele orou, você sabe o que aconteceu? O fogo desceu do céu e queimou aquele animalzinho, e queimou até a água que estava em volta, e todo mundo disse: o Deus de Elias é o único Deus. Bem, o Elias então foi embora. Todo mundo deve ter pensado: puxa, esse homem tem um Deus todo-poderoso. Mas logo depois começa a ter uma perseguição. Os homens que confiavam nesse Deus, que não é Deus, começaram a perseguir aqueles que adoravam o Deus verdadeiro. Um rei malvado, uma rainha malvada, eles dizem assim: todos vão ter que abandonar o seu Deus, ou vão ter que morrer, mais ou menos isso, né? O Elias então, que há poucos dias atrás tinha visto Deus mandar fogo do céu, agora estava com medo. O Elias se esconde na caverna, ele se sente triste, e ele ora a Deus falando: Deus, mataram todo mundo, não há ninguém fiel mais, mataram os profetas, os teus filhos, e eu fiquei sozinho, já não há ninguém mais que busque ao Senhor. Deus então disse para Elias: Elias, sempre há um povo fiel, existem 7.000 pessoas que eu estou guardando, que não adoraram ao Deus falso que se chama Baal. Meninos, pensem comigo. Elias viu o poder de Deus, mas logo depois ele ficou com medo quando foi ameaçado. Ele sabia que o Deus dele era poderoso e ele deveria confiar o tempo todo, mas ele se sentiu sozinho e com medo. Mas quando ele se sente com medo e sozinho, Deus diz para ele: você não está sozinho. Sempre haverá um grupo fiel, um grupo que honra a Deus. E eu quero dizer com essa palavra o seguinte: Deus, ele pode não estar sendo buscado pela maioria, mas Deus, ele sempre tem aqueles que lhe são fiéis. E meninos, o que eu digo para vocês é: busquem a Deus com fidelidade. Ainda que todo mundo diga que Deus não existe, ainda que pareça que ninguém busca a Deus, que nós sejamos aqueles que buscam
e que são fiéis até o final. O nosso Deus é o único Deus verdadeiro. E meus irmãos, falando essa palavra de um modo geral, a gente poderia pensar que a história de Elias, ela abre caminho para o nosso entendimento. O texto de hoje da nossa reflexão é um texto que fala sobre a fidelidade a Deus. É um texto que fala sobre ser encontrado fiel. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 11. Vamos ler, depois a gente pensa um pouquinho, porque é importante que nós sejamos aquele povo fiel. Romanos capítulo 11, o versículo 1 diz assim: Eu pergunto então, terá Deus, por um acaso, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, é a resposta de Paulo. Porque eu também sou israelita, sou da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem antecipadamente conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e eu fiquei só, e agora querem tirar minha vida. O que lhe disse a resposta divina? Deus disse: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a graça de Deus. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não seria graça. Então o que diremos? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi também diz: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem sempre encurvadas as suas costas. Meus irmãos, essa passagem, curiosamente, fala sobre fidelidade, endurecimento e remanescente. O texto de Romanos é um texto que reforça algo que Jesus já tinha dito e algo que para nós é uma bênção. Vocês se lembram, por exemplo, o que Jesus disse na parábola dos lavradores maus? Quando Jesus ele conta uma parábola dizendo que homens receberam o privilégio de trabalhar nos campos de Deus, mas eles foram infiéis e Deus então confiou o trabalho a outros. Jesus conta a parábola e Jesus então conta a parábola dizendo o seguinte: Deus deu a Israel um grande privilégio. De Israel vem Abraão, Moisés, os patriarcas. A Israel Deus manda os profetas, e no meio de Israel Deus opera grandes milagres. Israel é privilegiado, mas tem uma mente incrédula e um coração duro. Deus então manda dizer que Israel não será único, mas que a palavra será levada a outros povos. Na parábola dos lavradores maus, o próprio Jesus disse: o evangelho, o reino, será levado a um outro povo que produzirá os frutos que Deus espera. Ou seja, ali Jesus anuncia que o evangelho sairá de Jerusalém, sairá da terra de Israel, irá para outros povos, e esses outros povos ouvirão a voz de Deus. Graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus que o evangelho, a palavra da salvação, a mensagem do reino de Deus chegou até a Europa, chegou até o Brasil, está chegando em todo lugar, na Ásia, na África, em toda parte do mundo.
mas começou com os israelitas. O próprio Jesus disse para os seus apóstolos: saiam falando do reino e comecem pela casa de Israel, falem para eles. Mas eles ouviram e não creram. Jesus anunciou o evangelho aos outros povos, e Paulo, ele mesmo disse, no capítulo 10, nos versículos anteriores aos que lemos, Paulo disse: Deus já havia falado, eu fui buscado por gente que não conhecia, eu agora estou sendo encontrado por aqueles que nunca tinham ouvido dizer. O povo a quem Deus se revelou tem o coração duro e os ouvidos fechados, mas agora quem busca a Deus é um povo estranho, outro povo. Irmãos, essa é uma lógica curiosa. Imagine o seguinte: Deus se revela de todas as formas possíveis ao povo israelita, mas esse povo não ouve a voz de Deus, repetidamente se conserva duro e rebelde. Então a palavra agora é levada para outros povos, povos que nunca tiveram esse privilégio, e esses outros povos estão alegres. Isso me faz lembrar, por exemplo, quando Paulo está pregando na sinagoga em Antioquia, e ele prega e os judeus se rebelam, e Paulo fala o seguinte: quer saber? Agora eu não prego mais para vocês, agora eu vou para os gentios. A Bíblia fala ali no texto de Atos que eles se alegraram, dizendo: que bom, a palavra agora vai ser falada também para nós, para os outros. Por quê? A nação de Israel, tão privilegiada, rejeitou a voz do Messias e a voz dos seus apóstolos. Aí, irmãos, imagine então, uma pergunta vem ao nosso coração: eles rejeitaram a Cristo de alguma maneira? Todos? É claro que não, mas vamos exagerar. Eles não ouviram, eles ficaram de coração endurecido. E a pergunta de Paulo é: será que Deus desprezou Israel? Será que Deus virou as costas para ele e disse assim: eu não quero mais esse povo? É uma pergunta, irmãos. Hoje tem gente que odeia Israel ainda. As ações de Hitler são ações contrárias a Israel. Na Reforma Protestante, houve quem se levantou com enorme rejeição de Israel. Os israelitas na Idade Média eram tratados como os assassinos de Jesus, o Filho de Deus. Uma grande rejeição de Israel. Sempre existiu no mundo o famoso antissemitismo. Então, as nações olham para Israel como um povo rejeitado, e nós estamos falando já de uma história de 2000 anos, mas a pergunta de Paulo naqueles dias ainda é uma pergunta pertinente: Deus rejeitou Israel? Será que Deus os desprezou? A resposta de Paulo é insistentemente não. Deus não rejeitou Israel. Eu sou israelita. Eu posso dizer como israelita: há israelitas que amam a Deus, e Deus não rejeitou o seu povo. A gente poderia, meus irmãos, começar aqui dizendo o seguinte: um povo privilegiado rejeita o privilégio que recebeu. Eles viram as costas para Deus de algum modo, mas ainda assim Deus é misericordioso o bastante para perdoar e receber. O nosso Deus, meus irmãos, não é um Deus de intolerância e impaciência. O próprio apóstolo Pedro disse na sua carta: Deus é longânimo e está dando tempo e oportunidade para que todos se arrependam. Ou seja, Deus ele é longânimo nas suas decisões. Deus poderia ter sido inflexível com Israel, mas sempre que Israel se arrependeu, Deus perdoou. Deus poderia ser inflexível conosco, que sabemos sua vontade e deliberadamente pecamos, conscientes do que fazemos, mas Deus ele é misericordioso e longânimo e ele nos oferece perdão. Deus ele é paciente e bom, e a bondade de Deus ela se manifesta com a humanidade.
Imagine, Israel se levanta contra Cristo, mata os profetas, mata os apóstolos, persegue os cristãos, e o povo diz: Deus deve estar odiando Israel, mas Paulo diz: Deus não rejeitou o povo que lhe é conhecido. Meus irmãos, ainda bem que Deus é assim, ainda bem que Deus é bom e paciente. Deus não rejeitou o seu povo. E o Paulo, então, ele nos dá o exemplo de Elias, porque muita gente diz assim: já não tem mais ninguém fiel, todos abandonaram, todos rejeitaram, todos viraram as costas. Elias teve o mesmo drama. Elias está na caverna, Elias está triste, Elias está se sentindo solitário. Ele, no meio da sua falta de estabilidade emocional, ele ora para Deus falando: Deus, mataram os teus profetas, arrasaram os altares, todo mundo te abandonou e só eu fiquei. Irmãos, exagero, né? Entre milhões de pessoas, será que eu sou o único? Será que não há ninguém mais fiel a Deus? E Elias então se sente sozinho, mas Deus aparece, Deus fala, Deus se revela ali por fenômenos da natureza, e Deus diz: Elias, eu estou guardando 7.000 pessoas que são fiéis a mim e não adoram outros deuses. Por que Paulo cita isso, irmãos? Para dizer que no meio do povo de Deus sempre houve e sempre haverá um remanescente fiel. Pode até nos parecer que uma árvore foi cortada na raiz e na base, não na raiz, na base. Pode parecer para nós que ali é o fim daquela árvore, mas se nós olharmos com atenção, sempre vai haver um ramo, um broto, sempre haverá um remanescente. É assim que Deus trabalha. No meio da história, irmãos, da revelação de Deus, há momentos em que muitos viram as costas, há momento de grande rebeldia, mas a palavra de que há um remanescente é uma palavra que nos consola. Essa palavra consolou Elias, e ela é uma palavra que deve nos consolar a respeito da nação de Israel. Você se sente decepcionado com os israelitas? Bem, você deve se sentir, eu também me sinto. Puxa vida, Paulo já tinha dito isso antes, no capítulo 9. Os patriarcas, as promessas, a aliança, todas as graças, o próprio Cristo nasce no meio daquele povo, e eles não foram compatíveis, não agiram à altura de todas as graças recebidas. A nação que mais recebeu não foi a nação que melhor agiu. E isso é um pouco decepcionante. Mas será que nós seríamos diferentes, irmãos? Eu me pego pensando isso. A igreja de Deus é assim também. No meio dela se levantam os profetas, ela é a comunidade que recebe também as promessas, a comunidade que tem o Espírito, que tem a palavra, que tem a esperança da vida e que nem sempre age à altura do que recebeu. Assim Israel foi, assim a igreja é. Um povo privilegiado, que recebe, que ouve, que tem tudo o que pode ter de Deus e que algumas vezes não age fielmente à altura do que recebeu. E aí, o que a gente poderia dizer? Não há ninguém fiel mais, nem em Israel, e não há ninguém fiel também no meio da igreja. Tem gente que acha isso, irmãos. Às vezes a igreja passa por momentos difíceis e tem gente que olha, por exemplo, para o Brasil e apesar de ter uma religiosidade bem, assim, fervente, há gente que diz: não há ninguém fiel mais, os Estados Unidos apostataram, a Europa se apostatou, não há ninguém fiel mais em lugar nenhum e nós aqui somos os últimos, não há ninguém mais. Eu imagino Deus dizendo: olha, você não leu lá em 1 Reis? Eu já contei para o Elias. Você já não leu o que Paulo falou? Eu vou te dizer de novo: há um remanescente fiel.
Você está olhando a árvore cortada por esse ângulo, mas se você olhar, você vai ver que sempre há um ramo que cresce, um broto que permanece, porque Deus, Ele cuida dos seus. O texto, irmãos, ele é um texto que fala sobre um remanescente no meio da nação de Israel. E deixa eu só estender um pouquinho esse tema, porque vocês ainda ouvirão nesse livro que Paulo diz que no futuro a nação ou muitos da nação serão salvos. É uma promessa interessante. Parece que os israelitas não ouviram a Deus, que agora é o tempo dos gentios, o tempo dos brasileiros e dos europeus e dos africanos, mas Deus continuará se manifestando a Israel. E, por exemplo, no Apocalipse, João usa uma linguagem simbólica para falar de um número de salvos que talvez nos indique que na história da revelação bíblica, entre a nação israelita, os homens estão sendo salvos, de todas as tribos, pessoas que estão ouvindo de Jesus, estão sendo salvas, porque a palavra de Deus afirma: Deus não rejeitou o seu povo, Deus não rejeitou a nação a quem Ele ama e a quem conheceu. Meus irmãos, creiam nisso. O endurecimento de Israel abriu portas para que o Evangelho fosse levado às outras nações. E hoje nós estamos ouvindo, e hoje nós estamos crendo, mas chegará um dia em que nós desejaremos e quem sabe veremos aquele povo que está naquela parte do mundo, ou mesmo espalhado pela terra, aqueles que naquele momento não creram que Jesus é o Cristo, que eles crerão e serão salvos, e que assim veremos aquele povo formado em Abraão também sendo salvo pela fé. Porque o fracasso de Israel se dá por uma razão: eles não compreenderam que a eleição é pela graça e não pelas obras. Eles acreditaram que eram eleitos pelo sangue, pela genética, pela lei ou pela obediência, mas a eleição não se dá por isso. A eleição é por graça e por fé. Eu acredito, meus irmãos, que o orgulho de Israel, assim como o orgulho de qualquer ser humano, precisa ser quebrado para que o homem entenda que ele não é aceito por Deus por nenhum elemento humano ou por nenhum benefício que ele considere suficiente. Se nós fôssemos descendentes de Abraão, talvez nós diríamos: Deus escolheu Abraão, logo então eu estou em Deus. Mas aí vem Paulo e diz: Deus escolheu Jesus, logo então todos os que estão em Jesus são escolhidos de Deus. Uma lógica diferente. É pela graça, é por Jesus, não é pelo homem, é algo que é da fé, não é por nada em nós. Se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, graça não é graça. O que poderíamos dizer então? O que Israel buscou, isso não conseguiu, mas ele vai ser alcançado e salvo por meio da eleição da graça. Irmãos, é pela graça que o homem é salvo, tanto o gentio quanto o judeu. Ninguém é salvo por algo que faça, mas é salvo pelos méritos de Jesus Cristo e pela graça de Deus que alcança o homem. Mas ainda que os israelitas tenham rejeitado a Jesus, a pergunta que fica, irmãos, é: Deus rejeitou a Israel? Será que Deus virou as costas àquele povo a quem se revelou? A resposta é não. Deus não virou, Deus não abandonou, Deus está dando tempo e oportunidade. É a pergunta que poderíamos fazer. E àqueles que nós conhecíamos e que hoje parecem longe, será que Deus virou as costas para eles? Será que nós não deveríamos orar, por exemplo,
para que aqueles que aos nossos olhos estão longe, para que não sejam resgatados ou aproximados de novo? Será que há um povo a quem Deus rejeitou, irmãos? Bem, o que a Bíblia diz é: hoje, esse é o tempo da oportunidade, é o tempo da salvação, é o tempo do socorro de Deus, é o tempo da reconciliação, é o que está em 2 Coríntios capítulo 5, é o tempo em que Deus dá oportunidade aos homens. Essa palavra, irmãos, ela deve gerar em nós certa tolerância, deve gerar em nós certa expectativa, para que o nosso coração não se torne duro e esqueçamos daqueles que estão longe por alguma razão. O antissemitismo nasce assim, o abandono dos que estão longe nasce assim. Nós acreditamos que alguém que vacilou ou que foi infiel foi totalmente rejeitado. Mas como eu poderia dizer isso? Como eu poderia saber se é assim? Talvez o que Deus está fazendo é chamando sua igreja para que ela busque, para que ela ore, para que ela fale com o mundo que ainda há tempo e oportunidade, e que a igreja de Deus não se esqueça, sempre haverá um povo fiel. Que nós sejamos aqueles que se lembram disso todos os dias. Infelizmente, a nação israelita não ouviu os profetas, o coração ficou duro e eles não entenderam. Eles caíram no laço da sua própria cegueira espiritual. Apesar de ter os profetas, que eram como olhos e vozes para a nação, eles continuam cegos e surdos. As palavras tanto de Isaías, quanto também palavras que Paulo diz, o texto menciona, Deus manda o profeta é a voz, são os olhos do povo, mas quando alguém não ouve o profeta, apesar de ter a voz, ele continua duro e cego. Israel não ouviu. Irmãos, é um grande problema isso, sabe? Eu me pego pensando que alguns textos da Bíblia sempre vão nos lembrar o seguinte: Deus está falando, mas se nós não ouvirmos, irmãos, bem, que adianta? Talvez tem gente que vai dizer assim: Deus não está falando mais, já não há mais voz de Deus, ninguém mais agora fala com a gente. Será que Deus não fala, irmãos? Será que Deus se calou de algum modo? Será que não há mais profetas? Será que não há mais conhecimento de Deus? O povo de Israel algumas vezes disse: não há mais a voz de Deus no meio de nós. Mas curiosamente, havia o livro e os homens falando em nome de Deus. É como se houvesse luz e os homens continuassem cegos. É como se houvesse uma voz gritando e eles estivessem surdos, porque o coração está duro, porque eles não estão buscando a Deus do jeito que Deus é encontrado. Estão arrogantes, achando que Deus os aceita como são, mas não querem ser como Deus espera. Querem dizer para Deus que devem ser aceitos porque são isso ou aquilo. Mas Deus diz: eu quero fé. Buscam a Deus em arrogância, quando Deus só é encontrado em humildade. O coração de muitos está endurecido, o coração entorpecido, e os homens assim não veem e não ouvem. A palavra de hoje, irmãos, ela pode ser resumida de algumas maneiras. Vamos pensar o seguinte: a nação israelita se levantou contra Jesus Cristo. Quando Pilatos diz: querem que solte Jesus, eles dizem: não, crucifiquem. Eles negam o Rei da Glória, eles não abriram as portas para ele. A pergunta é: Deus rejeitou a Israel?
Deus não ama mais aquele povo? Será que todo antissemitismo é válido? A resposta é não. Deus não rejeitou a Israel. Deus ama seu povo e há um remanescente no povo dele. E ao que tudo indica, esse número aumentará muito e muito ao longo dos anos até que Jesus Cristo venha. O próprio Paulo vai dizer nos versículos seguintes: quando completar o tempo dos gentios, Deus salvará Israel. O que isso significa plenamente? Saberemos no futuro, mas o que Paulo diz é: a nação de Deus, ela não foi rejeitada. Essa é uma primeira e boa palavra. O texto de hoje nos lembra que sempre haverá um remanescente fiel a Deus. E essa palavra é boa, irmãos. É uma palavra para gerar em nós esperança. Nem tudo está perdido. Se aos nossos olhos parece que todos rejeitaram, a palavra diz que não. Sempre há o povo fiel e sempre haverá aquele que é fiel. E o que cabe a nós, irmãos, é pensar o seguinte: que nós devemos ser esses que serão encontrados fiéis. Eu me peguei pensando durante a leitura desse texto, durante esses dias, isso. Como diz um corinho lá do Voz de Melodia, que fiéis nós sejamos. Ou como Paulo diz em Coríntios capítulo 4, o que se espera dos servos e mordomos de Deus é que sejam encontrados fiéis. É isso que a palavra fala. É o que Jesus disse em Mateus 25 e 26. Nós somos os servos de Deus, aqueles que foram comissionados pelo Senhor, que se foi por um tempo, para que nós trabalhemos na sua causa, cuidemos da sua casa, prosperemos os seus negócios, para que nós multipliquemos os seus recursos, porque Ele voltará. E quando Ele voltar, Ele quer nos encontrar trabalhando, servindo, não como o empregado que foi encontrado deixando tudo ao descaso e foi encontrado dormindo. Não é esse o plano. O nosso Senhor se ausentou por um tempo, mas Ele voltará, e Ele diz: eu quero encontrá-los fiéis e servindo. Ele disse: o nosso Senhor confiou a nós um montante de recursos. O que faremos com eles? Aplicaremos? Multiplicaremos? Ou vamos fazer o seguinte: eu não quero ter esforço, eu vou guardar e deixar ali. Mas o que a palavra de Deus diz é, naquela parábola, quando Jesus voltar e Ele pedir contas dos seus filhos, Ele quer receber mais do que o que Ele deu. Ele quer encontrar os seus filhos trabalhando, servindo, multiplicando, ativos e servindo na sua obra. E quando Ele chama a sua igreja e diz: e aí, o que você fez com o que eu te dei? E o servo diz: está aqui, Senhor, eu trabalhei, eu servi, houve acréscimo. E o que Jesus disse? Aquele servo ouvirá: servo bom e fiel, você foi fiel no que te dei, entra na alegria do teu Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É o remanescente fiel, é aquele que trabalha, o que é encontrado fiel, obediente, servindo, dedicado, ligado. Os homens dirão: tudo foi mal, mas não, há um povo fiel, dedicado e servindo. Deixe eu dar um alerta, irmãos. Paulo disse aos Tessalonicenses: ninguém engane a vocês. A vinda de Cristo não acontecerá antes de duas coisas: antes de uma grande e geral apostasia, e não antes da manifestação do homem da iniquidade, daquele que representa um sistema anticristão. Jesus também nos alertou sobre isso. Mas olha como que a palavra descreve um período futuro, ou talvez um período que anda na história, onde a apostasia, a rejeição, a queda, o fracasso, vamos dizer, o descaso avança.
O que a Bíblia descreve, irmãos, é um mundo que caminha para um fracasso religioso generalizado. Como se eu pudesse imaginar que no futuro seria como ver a árvore da religião cortada bem na base. E alguém vai dizer: já não tem mais nada. O cristianismo acabou. O povo de Deus desapareceu. Já não tem mais ninguém fiel. Tudo acabou e está fracassado. Já não há mais nada. Talvez, irmãos, haverá um tempo em que nós mesmos olharemos em volta e veremos companheiros de caminhada renegando a fé. Talvez não diretamente, mas renegando os elementos da fé, relegando a vida de fé, ou negando o que Deus ama, negando a Bíblia, negando a irmandade, negando a congregação, negando os dons, negando o serviço, negando quase tudo. Negar, irmãos, o que Deus ensina, é negar um pouco a própria fé. E daí, nós podemos, talvez em um dado momento, olhar em volta e dizer: parece que não sobrou quase nada. E o cenário é exatamente esse: um mundo onde os anos demonstrarão claramente que o remanescente precisará se evidenciar e se levantar em um mundo onde a descrença, a infidelidade, a dureza de coração será visível e crescente. Mas a palavra é, meus irmãos, haverá os 7.000, como no caso do Elias, que não dobraram seus joelhos. Haverá um remanescente, que cada um de nós aqui seja parte desse povo, o povo fiel, não apenas fiel no íntimo, mas um povo encontrado fiel, um povo visto como fiel. Que nós sejamos aqueles que são fiéis, não pelos nossos méritos ou obras, não por acharmos alguma coisa, mas pela fidelidade que é vista, pelas obras, pelo fruto, pela evidência. Que os homens possam encontrar esse povo fiel. Eu não acredito, irmãos, que Deus tenha rejeitado Israel, como quero acreditar que muitos dos que hoje andam vacilantes pelo caminho foram deixados de lado. Eu creio que há oportunidade e que no meio dos que andam longe, há muita gente salva nesse meio, há muita gente de Deus nesse meio. Que nós usemos o tempo da oportunidade para acolher e buscar os que estão longe, mas que acima de tudo, nós sejamos fiéis em todo o tempo. Que o nosso coração, irmãos, nunca duvide do amor de Deus. Que nosso coração nunca se afaste de Deus. Que nós não sejamos cegos em um mundo onde a luz ainda brilha. Que nós não nos enxerguemos surdos enquanto a voz de Deus ainda diz. Israel fracassou porque não ouviu aquele que gritava, porque não enxergou quando a luz do mundo andava no meio dele. Eles caíram, mas o Evangelho continua pregando. Nós hoje temos a luz e a voz. Nós temos o amor de Deus e a paciência de Deus para perseverar, para ser encontrado no caminho de Deus, do modo de Deus. O texto, ele é um convite a permanecer fiel no tempo da adversidade. E eu creio, meus irmãos, que chegará o dia em que, como João disse, eu vi os homens morrendo pela fé, todos juntos, de toda tribo, povo, língua, nação, todos diante do Cordeiro, glorificando. E ali há a bênção que é saber que há Israel, mas que há todos os povos, todos salvos pela graça, perseverando e sendo fiéis até o fim. O que Deus requer de cada um dos seus servos é que seja encontrado fiel. Amém, meus irmãos? Guarda isso no seu coração, que nós sejamos esse remanescente, que quando alguém olhar para o tronco, que pode algumas vezes parecer cortado,
que possam ver o ramo, o broto, e que eles nos vejam ali também. Feche seus olhos. Pai, eu agradeço pela palavra, agradeço pelo ensino e eu agradeço pelo ensinamento que está contido nesse texto. Ajuda-nos a compreender, Pai, que o Senhor não rejeita a quem ama. Nos ajude a perceber que o Senhor trabalha e que a Tua obra há de se cumprir da maneira como o Senhor determinou. Ajude-nos, Pai, a amar a Tua obra, o Teu povo. Ajuda-nos a ouvir e crer. Guarda o nosso coração, para que não seja endurecido pela incredulidade e pela rebeldia. Nós queremos ser encontrados fiéis. Queremos estar entre esses que são contados como o remanescente. Elias se achava solitário, mas não estava. Hoje, Deus, há muitos que estão fiéis ao Senhor, que estão contados entre os teus. Nós queremos estar entre esses, mas não queremos, ó Pai, por orgulho, achar que somos os únicos, não. Queremos trabalhar para que esse número cresça, para que cada um seja trazido à Tua presença e para que a comunidade dos salvos possa crescer, se espalhar, para que o Senhor seja conhecido, para que se cumpra a palavra de Jesus Cristo. Ele não virá enquanto o Evangelho não for pregado em toda a terra. Esse é o desejo do nosso coração. Guarda-nos, Pai, para que nós sejamos encontrados do modo como Cristo espera, para que naquele dia possamos ouvir: servo bom e fiel, você foi fiel no que te dei, entra na alegria do teu Senhor. Que todos aqui perseveremos até aquele dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.